Mediunidade foi o termo que nosso querido Allan Kardec cunhou. Ele criou esse termo, mediunidade, que significa uma condição que nós temos, nós espíritos que estamos num corpo físico, que temos de comunicar-nos com outros seres que não têm corpo. Ou, diriam os budistas também, não é? Você pode, através da telepatia ou telecinesia, fazer contatos com pessoas. Chico Xavier, aliás, ele dizia que ele acreditava muito mais na comunicação entre encarnado para encarnado do que de encarnado para desencarnado. Chico Xavier. Mas, na verdade, o que eu quero comentar com vocês aqui é sobre mediunidade. Muitas vezes nós recebemos uma informação, que essa informação vem do mais além, vem de outra dimensão, e nós ficamos em dúvida. Eu devo ou não comentar este assunto com a pessoa que está envolvida nesse comunicado que eu acabei de receber. A boa mediunidade, quando eu digo boa mediunidade, entenda-me, é aquela em que a gente estuda realmente, não é? Não vive de adivinhações, não vive de especulações, não vive de amedrontar, nem tentar, entre aspas, salvar o mundo, nem salvar ninguém. A mediunidade é uma faculdade que nós temos, algumas pessoas têm essa faculdade. Eu, por exemplo, sou portador de algumas faculdades mediúnicas, daí o nome mediunidade. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu recebo por intuição, eu faço uma peneirada para entender se aquilo é algo útil ou é algo inútil. Isso por quê? Porque vivemos em meio a tanta confusão mental, vivemos em meio a tantas diferenças morais do ponto de vista espiritual, que temos que ter o devido cuidado e zelo para com aquilo que a gente vai proferir em termos de mensagens, principalmente quando se refere a alguém especificamente. Eu me recordo de exemplos de passado que não vou aqui comentar, mas que já trouxe algum tipo de sofrimento, né, para mim, porque eu talvez não fosse estudado ainda o necessário e desaguei com alguma coisa que era para ser mantida comigo. Acontecesse o que acontecesse. Mas eu, no ímpeto, não segurei e aí a informação saiu. Existem pessoas que são muito pacíficas. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa pacífica. Se alguém me der uma pedrada, seguramente eu vou botar a mão na minha cabeça e vou buscar um atendimento, uma emergência. Eu não vou retribuir a pedrada. Isso sou eu que estou falando de mim mesmo. Eu já ouvi coisas de pessoas médiums e que eu não concordava com aquilo. Eu me lembro de uma certa feita em uma casa espírita que alguém me procurou e disse-me: olha, eu tenho uma carta para o senhor.
e me trouxe a carta, me trouxe um livro escrito, um livro de poesias. A carta era escrita para mim, de fato, pedindo que eu contribuísse para aquela pessoa, promover os meios para que fosse publicado aquele livro, e assinava com o nome de um autor, de um poeta muito famoso brasileiro. Eu fiz algumas perguntas à pessoa que recebeu aquelas comunicações, que resultou naquele livro, e pelas minhas perguntas eu percebi que provavelmente aquela carta e aquele livro não eram escritos por aquela pessoa que estava ali intitulada no papel. Ou seja, se tratava de um embusteiro. E eu então disse-lhe, olha, na próxima semana você vem aqui, eu vou combinar com um médium de manifestação, ou seja, médium de manifestação é aquele que recebe uma entidade espiritual e fala. Essa faculdade de receber um espírito e falar por eles, eu também tenho, mas de menor força de que da clarividência, né? Da audiência e da intuição. Eu marquei, combinei com a pessoa não apareceu. No dia aprazado, na hora aprazada, não apareceu. Mas eu fiquei com a carta assinada pelo pseudo poeta e com o livro. Acredite ou não, depois de muitos anos, a pessoa conseguiu me localizar e pediu o livro de volta. Mas antes disso teve um episódio. A pessoa foi até ao centro espírita, me levou uma carta do espírito comunicante, através dela, pedindo desculpas pelo fato de ter usado o nome do famoso poeta. Ele queria ver o livro dele publicado e por isso ele usou o nome de uma pessoa famosa, se desculpava daquele mal feito. Ele disse, sem problema nenhum. Então, nós precisamos entender que a mediunidade é uma faculdade que muitos temos, mas que não nos outorga a condição de sair fazendo pregações ou, enfim. Nós temos que ter um cuidado muito grande com o gerenciamento dessa faculdade, dessa condição, não é? É algo assim muito sensível, muito delicado, muito tênue, e que a gente fica, eu vou, eu não vou, eu digo, eu não digo, eu falo, eu não falo. Quando é alguma coisa sob controle, uma experiência controlada, você sabe do que eu estou falando, uma experiência controlada é uma experiência em que você está muito próximo da pessoa, vê com certa frequência. Aí é diferente. Eu me recordo de uma única vez, conversando com um grande amigo espiritual que eu tenho aqui no meu coração e tenho todo o respeito. Eu lhe perguntei algo de natureza particular. Eu queria ter notícias de meu irmão que foi desencarnado em 75, isso já tinha uns 30 anos, se ele poderia me dar alguma informação. E ele foi pontual. Meu querido irmão, estamos em trabalho na crosta terrestre. Vindo de ti este pedido, tão logo tenha alguma informação, o amigo será informado.
Foi a única vez que eu pedi alguma coisa para meu próprio interesse. Então é dessa maneira que a banda toca. Responsabilidade acima de tudo com as coisas que chegam para a gente, como médiuns, né? Às vezes a informação chega, mas nós temos que saber filtrar, passar na peneira. Informação verídica, informação de algum zombeteiro, de algum brincalhão. Vale a pena ser dito, não vale? Enfim. Então fique imaginando aí esses médios que falam pelos cotovelos dizendo coisas, e se forem pagas então, a mediunidade está bem claro no Livro dos Espíritos, no Evangelho também, é uma coisa que a gente recebe gratuitamente. E gratuitamente deve ser dispensado o serviço mediúnico. Tomara que eu tenha alcançado o seu nível de percepção e de compreensão. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração. Muita paz, muita paz.